Você já parou para pensar como a sua ansiedade foi construída? Quais foram os fatores que na sua história contribuíram para que você desenvolvesse um ponto de vista ansioso? Como esse ponto de vista ansioso impacta na construção dos seus pensamentos automáticos, dos seus pensamentos ansiosos? Como que esses pensamentos impactam na construção dos seus sentimentos? Como que esses sentimentos impactam na forma como você se comporta? E qual é o reflexo desse comportamento na sua vida? A sua vida ela foi influenciada por esses fatores. E como você pode ver através dessa estrutura, os seus comportamentos eles são desencadeados através desses fatores, da sua história, do seu ponto de vista, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E o intuito desse mini curso é trazer ferramentas, trazer informações para que vocês consigam controlar a sua ansiedade diante de pessoas tóxicas. Porque essas pessoas elas podem ter feito parte da sua vida e podem ter contribuído para que você desenvolvesse um ponto de vista negativo sobre você mesmo, sobre as suas características, um ponto negativo sobre a forma como os outros iriam olhar para você e um ponto de vista negativo sobre o mundo. Como a gente viu as pessoas tóxicas, mais pra frente eu vou estar falando um pouco mais sobre pessoas tóxicas, em todas as aulas eu tenho falado sobre essas características desse tipo de pessoa, elas podem influenciar de forma muito negativa na vida de um ansioso, e isso pode contribuir para que ele desenvolva um ponto de vista negativo sobre si mesmo, e consequentemente um pensamento, e consequentemente um sentimento e um comportamento que tem um reflexo negativo na vida dele, que traz problemas para a vida dessa pessoa que sofre com ansiedade. Então acompanha aí que você vai conseguir entender um pouquinho mais através de toda essa revisão do conteúdo que a gente viu até o momento e começa a analisar, tenta começar a analisar. Se você não viu as aulas anteriores, volta, assiste as aulas anteriores que você vai conseguir entender um pouquinho mais como a ansiedade ela é construída e como pessoas tóxicas elas podem impactar na construção da sua ansiedade e tornar a sua vida muito ruim. Então vamos lembrar o que você deve analisar para que você entenda como a sua ansiedade ela foi construída e se existiram pessoas tóxicas na sua vida. Como a gente já viu nas aulas anteriores, pessoas tóxicas elas têm os seguintes comportamentos. Elas criam dramas em suas vidas, tentam manipular ou controlar as outras pessoas, são carentes e em geral são egoístas. É tudo sobre elas e tudo para elas, o tempo todo. Sabendo disso, vamos relembrar aí essa análise que a gente viu nas outras aulas. Um pouquinho que a gente falou sobre a história, como elas podem impactar na sua história, como elas podem impactar no seu ponto de vista, no seu pensamento, no seu sentimento e no seu comportamento. Se existiram pessoas tóxicas na sua vida, qual a bagagem que você carrega por ter convivido com essas pessoas? Como elas impactaram na construção do seu ponto de vista? Qual é a bagagem que você carrega desse momento que você conviveu com essas pessoas que foram tóxicas? Mas como assim, Albano, eu convivi? Quais são as áreas que eu tenho que analisar para entender se existiram pessoas tóxicas e como elas impactaram na construção do meu ponto de vista ansioso? Analisa na sua relação familiar, no grupo de amigos em que você teve, na época da escola, na época da adolescência e também atualmente no trabalho, nos ambientes em que você vive. Então faz uma análise de toda a sua história até o seu momento atual para entender se existiram pessoas que durante toda a sua vida até o seu momento atual impactaram na construção do seu ponto de vista ansioso. E o que seria um ponto de vista ansioso? Um ponto de vista ansioso é um ponto de vista que vai fazer você ter uma visão distorcida sobre você mesmo, sobre as outras pessoas, sobre o mundo e sobre o seu futuro. Uma visão sempre pessimista, uma visão sempre que olha para o lado negativo, que olha para o lado catastrófico da vida, ou das pessoas, ou da situação. E hoje, você tem contato com pessoas tóxicas? Para analisar. Você tem algum tipo de contato com alguma pessoa tóxica no seu trabalho, no seu curso, na sua faculdade, no seu cursinho ou em qualquer outra área da sua vida, ou até na família? Você tem contato com alguma pessoa tóxica? Como essa pessoa tóxica ou como essas pessoas tóxicas afetam a sua vida? Você realmente precisa viver com essas pessoas? Se sim, tenta perceber como elas te impactam. Continua acompanhando o conteúdo aqui do canal do Ansiedade em Pautas, que você vai ter bastante ferramentas para poder estar aplicando no seu dia a dia. E se não, procure se afastar dessas pessoas, priorize a sua saúde mental, tenta entender que se não é necessário se expor a elas, então não precisa ficar passando por esse tipo de situação e tenta se fortalecer antes para que você consiga
lidar melhor com essa pessoa tóxica que acaba impactando de forma negativa a sua vida. As pessoas tóxicas, elas contribuem para que você desenvolva um ponto negativo, um ponto de vista negativo sobre você mesmo, sobre o futuro, sobre as pessoas e sobre o mundo. Elas podem fazer você dar foco nas coisas negativas. Como eu já disse, elas contribuem para que você tenha um ponto de vista negativo e isso faz com que você dê foco nas coisas negativas, ou dê foco nas coisas, mas de forma negativa. A sua interpretação sobre as coisas vai ser sempre uma interpretação voltada para o lado negativo. O seu ponto de vista vai ser sempre um ponto de vista negativo. E isso te faz se enxergar como alguém sem valor e incapaz. Se você sempre vai estar se olhando, como a gente viu, a característica de uma pessoa tóxica, que é uma característica de uma pessoa manipuladora, ela manipula para poder conseguir aquilo que ela quer, ela sempre vai estar tentando usar o seu defeito, aquilo que você acha que é defeito, para poder te controlar. E isso contribui para que você se enxergue como uma pessoa sem valor e uma pessoa incapaz. Ao lidar com esse tipo de pessoa, você pode se sentir desvalorizado, você pode se sentir rejeitado e você pode se sentir incapaz de ser amado. E você pode desenvolver um ponto de vista de uma certeza irracional, que você vai ser rejeitado pelas outras pessoas, um ponto de vista de acreditar que nunca vão aceitar o seu jeito e que você não tem valor nenhum. E também você pode desenvolver um ponto de vista de uma certeza de que você é totalmente incompetente e que vai ser um fracasso. Você percebe que esse relacionamento ele pode impactar muito na forma como você se vê e você pode se sentir uma pessoa rejeitada, uma pessoa desvalorizada e uma pessoa que corre o risco de ser um tremendo fracasso. Tudo isso através dessa manipulação que a pessoa tóxica acaba tendo, essa influência que ela acaba tendo sobre você. Ela usa o seu problema para tentar te controlar e conseguir aquilo que ela quer de você. Então para pensar como essa pessoa tem impactado no seu ponto de vista sobre você, sobre as pessoas e sobre o seu futuro e sobre o mundo à sua volta. Com toda essa influência você pode desenvolver pensamentos ansiosos. A sua interpretação ela pode ser uma interpretação ansiosa. A sua interpretação de mundo, a sua interpretação pessoal, a sua interpretação sobre o seu futuro e sobre as pessoas que fazem parte da sua vida pode ser uma interpretação sempre relacionada a perigo e sempre relacionado à ameaça. Então esse ponto de vista que você desenvolve por estar sendo influenciado por essa pessoa tóxica vai fazer você ter uma interpretação sempre relacionada a um possível perigo ou a uma possível ameaça. Os ansiosos sempre pensam de forma negativa e focam mais no negativo do que no positivo. E isso contribui para que eles se sintam mal. Quando você está com uma pessoa tóxica, isso pode piorar muito. Então você vai, quando você estiver sob a influência dessa pessoa tóxica, você vai desenvolver um ponto de vista negativo e você vai ter a interpretação sempre de perigo e ameaça. A grande probabilidade é que você vai ter sempre uma interpretação sobre as coisas relacionadas a um perigo e a ameaça. E isso contribui para que você se sinta com medo, para que você se sinta cada vez mais tenso, cada vez mais preocupado e toda essa preocupação, qual é o reflexo de tudo isso na sua vida? Você vai ter comportamentos que não são comportamentos legais e vai acabar contribuindo para que você tenha reflexos negativos na sua vida. Então, quando você interpreta, quando o seu ponto de vista te faz ter uma interpretação relacionada a perigo e ameaça, você sempre vai estar desenvolvendo um sentimento de medo, tensão, preocupação e provavelmente de tristeza.